Fudou é um herói virgem, que dedica sua vida a combater o mal para salvar o mundo. No entanto, tudo muda quando ele inicia um relacionamento secreto com uma vilã gótica voluptuosa. Agora eles se enfrentarão à luz do dia para manter as aparências, enquanto lutam a noite toda, secretamente debaixo dos lençóis. Certo dia, Fudou estava treinando na academia quando a Ranger Rosa, Haru, veio chamá-lo para uma reunião importante. Na sala de reuniões, o chefe deles os informou que uma vilã muito poderosa, chamada Desumi, apelidada de Princesa Ceifadora, estava causando um grande caos e destruição na cidade. O professor Galato os alertou para terem muito cuidado ao lidar com ela, pois era extremamente perigosa. Nesse exato momento, o sistema os avisou que a Gecko, a organização dos vilões, estava em ação em algum lugar da cidade. Então Galato enviou os Rangers para detê-los imediatamente. Minutos depois, Desumi e seu malvado camarada, o Urso Culverin, estavam aterrorizando um parque com seus capangas, quando os Rangers apareceram e se transformaram dramaticamente em seus uniformes de combate, antes de se apresentarem como os Galatos 5, prontos para a batalha. O Urso Culverin enviou seus capangas atrás deles, mas os Rangers os derrotaram facilmente, então Desumi decidiu entrar na batalha. Fudou disse ao resto da equipe para cuidar do Urso Culverin enquanto ele enfrentava Desumi. Os dois senhores mascarados tiveram uma luta de nível de exame Chunin, até que um Urso Culverin ferido anunciou que estavam em retirada. A Princesa Ceifadora elogiou Fudou por ser a primeira pessoa a enfrentá-la de igual para igual, e ela afirmou que aquilo era puro destino antes de dizer que se veriam novamente, deixando Fudou completamente envergonhado. Mais tarde naquele dia, Fudou estava seguindo a rotina de exercícios de Dwayne Johnson na academia. Quando Gelato veio perguntar o que o estava incomodando, ele confessou que se apaixonou à primeira vista por alguém, mas sentia que não poderia ter uma vida romântica com ela, por ser um herói. No entanto, o velho rabugento o socou no rosto e o motivou a ir confessar seus sentimentos à garota dos seus sonhos, prometendo assumir a responsabilidade por tudo o que acontecesse. Naquela noite, Fudou marcou um encontro com Desumi em um prédio abandonado, e quando ela chegou, o virgem lhe disse, sem rodeios, que a amava desde o primeiro momento em que se conheceram. Ela o lembrou do fato de que eram inimigos mortais, mas o rapaz disse que estava tudo bem, pois havia recebido permissão do Golodo. A garota ceifadora então o acusou de tentar desestabilizá-la ao mencionar romance, algo com o qual ela não tinha nenhuma experiência, e tentou atacá-lo. Mas Fudou desviou. Com lágrimas nos olhos, ela disse que não havia como alguém amá-la, porque as pessoas espalhavam todo tipo de rumores aterrorizantes sobre ela. Mas Fudou provou ser o chefe final da bajulação ao revelar todos os detalhes pessoais dela, que ele havia aprendido stalkeando sua conta do Instagram. Ele destacou todas as suas qualidades femininas para provar que ela não era o monstro que os rumores faziam dela. Ele disse que a amava pelo que ela era e então a pediu em namoro. Ela disse que não podiam, pois eram inimigos, mas Fudou argumentou que eles dariam um jeito. Após muita reflexão e um longo olhar, Desumi finalmente concordou em ser sua namorada, mas confessou que não sabia nada sobre namoro. E Fudou confessou que também estava completamente perdido. Algum tempo depois, Fudou estava em um encontro romântico com Desumi em um campo de cerejeiras em flor, enquanto seus parceiros dos Power Rangers estavam dando uma surra em um bando de idiotas mascarados do esquadrão dela no Vale Abaixo. Fudou elogiou Desumi por sua beleza e a encarou até que ela ficou completamente envergonhada. O Senhor Supremo da Bajulação, então, pediu educadamente para segurar as mãos dela, mas Desumi não conseguiu fazer isso, pois sentia que era muito cedo para tal. No entanto, o rapaz argumentou que era normal dar as mãos no terceiro encontro, e quando ela percebeu o quão desesperado ele estava, ela finalmente estendeu a mão para segurar a dele. No entanto, antes que suas mãos pudessem se tocar, Hayato veio verificar Fudou, fazendo com que o casal desajeitado colocasse suas máscaras e começasse a lutar um contra o outro. As ondas de choque emitidas pelos pombinhos enganaram Hayato, fazendo-o pensar que estavam tendo uma batalha de Super Saiyajin, então ele os deixou em paz. Depois que ele partiu, Fudou apontou que eles estavam de mãos dadas, e Desumi celebrou o fato de que não levaram 2 temporadas para conseguir isso, como em qualquer outro anime de romance. Minutos depois, Desumi contou a Fudou sobre seu gato Elko e o lembrou que eles não podiam se dar ao luxo de serem pegos, pois isso se tornaria notícia nacional. Fudou concordou em manter o relacionamento deles em segredo, e Desumi disse que esperava que o mundo se tornasse um lugar onde pudessem se ver sem preocupações. Nesse momento, Misaki veio verificar Fudou, então Desumi o finalizou com uma sequência de socos estilo Jujo, deixando-o completamente nocauteado. Fudou prometeu que teria sua vingança em breve e ela ofereceu terça-feira a 0370, 6 meses antes, durante uma batalha entre os Golodos 5 e as forças de Desumi. Após minutos de evasão mútua de ataques, Desumi acertou um Detroit Smash bem no estômago dele e sorriu, pois pensou que a luta havia terminado. Mas Fudou a arremessou no ar. Ela tentou esmagá-lo com sua massa acorrentada, mas Fudou desviou o ataque dela facilmente com sua lâmina, fazendo-a elogiá-lo por ser mais resistente do que havia ouvido nos rumores. E enquanto ela sorria para ele, Fudou se maravilhou com seu lindo rosto. Algum tempo depois, um repórter de notícias em um helicóptero anunciou que havia uma batalha em andamento entre os Golodos 5 e a Gecko. No campo de batalha, os Rangers estavam rapidamente dando conta do Urso Culverin e seus capangas, enquanto Fudou e Desumi se enfrentavam em um duelo. O repórter e todos assistindo em casa começaram a torcer por Fudou, sem saber que o nerd apaixonado estava dando dicas de batalha para Desumi durante a luta, para que eles não se atingissem de verdade. Usando suas habilidades de atuação, eles convenceram a todos de que estavam indo para um lugar privado para ter um duelo. Mas quando chegaram a uma parte isolada da área, tiraram suas máscaras em preparação para mais um encontro. Fudou perguntou a Desumi por que ela estava sentada tão longe dele, e ela alegou que estava agindo normalmente. Mas quando ele tentou diminuir a distância, ela gritou para ele ficar longe dela. Isso quebrou o espírito do rapaz, então ela explicou que mantinha distância porque achava que estaria fedorenta por toda a luta que havia travado antes. Fudou sentou-se ao lado dela e prometeu nunca deixá-la, não importa o quão mal ela cheirasse. Desumi sentiu que ele estava sendo insensível, então ela ficou irritada e decidiu virar o rosto para o outro lado pelo resto do dia.
No entanto, ela não conseguia parar de olhar para Fudou, e ele ficou tão comovido com o quão charmosa ela parecia que tirou uma foto dela. Quando ela perguntou o que ele estava fazendo, ele disse que a amava quando ela estava brava, e continuou a tirar ainda mais fotos dela até que ela o parou com um tapa. Ela pediu para ele usar o smartphone dela, já que a câmera barata que ele estava usando não conseguia compartilhar fotos, e quando se sentaram um ao lado do outro para tirar a foto, ambos ficaram envergonhados porque nunca estiveram tão próximos antes. Desumi começou a tirar fotos deles, mas o ensaio fotográfico particular foi interrompido quando Misaki veio verificar Fudou. Percebendo isso, Desumi agiu como se tivesse sido derrotada por Fudou. Fudou tentou sugerir que saíssem da área, mas Misaki disse que a emissora de televisão havia solicitado uma entrevista com eles, e Fudou imediatamente deu um sinal a Desumi para que ela entrasse na encenação. Ele se apresentou à entrevistadora e ela perguntou como ele se sentia em relação à princesa ceifadora. Fudou disse que não havia ninguém como ela e divagou sobre como pensava nela todos os dias. Isso deixou Desumi envergonhada, e quando a repórter notou que ela estava se contorcendo, Fudou a manipulou para acreditar que era sua imaginação. A entrevistadora então perguntou a Fudou se ele tinha namorada, e isso colocou o rapaz em uma situação difícil, pois ele sabia que Desumi estava bem atrás dele. No entanto, Misaki o salvou, dizendo a ela que Fudou nunca poderia ter uma namorada porque ele era um marombeiro que só se importava com musculação. A repórter disse que era um desperdício, pois todas as fãs queriam um pedaço do seu gelato. O que você quer dizer com isso? E Misaki disse a ela que estavam aceitando inscrições para um encontro com Fudou, porque ela queria ensiná-lo um pouco sobre romance e como se portar. Depois que eles partiram, Fudou encontrou Desumi, e ela o olhou como se ele tivesse acabado de atropelar o gato dela. Então ele perguntou o que havia de errado. Desumi disse que estava incomodada com sua base de fãs feminina em rápida expansão, então ele a assegurou de que ela era a única garota para ele e afirmou que faria qualquer coisa por ela. Desumi então pediu para ele levá-la com um encontro de verdade, porque era algo que ela sempre quis fazer, e Fudou disse a ela para encontrá-lo no dia seguinte no Central Park. Isso a deixou muito feliz, e depois que ela partiu, Fudou percebeu que não tinha a menor ideia do que fazer em um encontro de verdade. Naquela noite, Fudou pesquisou no Google as melhores atividades para fazer em um encontro, mas o número de opções que viu o deixou preocupado de que não conseguiria decidir nada antes da data. Ele continuou quebrando a cabeça até que uma Misaki meio bêbada apareceu e o elogiou por fazer sua lição de casa, pois ela pensou que ele estava pesquisando para as inscrições de encontros com fãs. Fudou disse a ela que não conseguia descobrir o que um encontro adequado envolvia, então ela o aconselhou a escolher algo que ele e a garota gostassem de fazer juntos. No dia seguinte, Fudou chegou ao parque usando um disfarce e Desumi chegou logo depois, com roupas civis, parecendo uma verdadeira tentação, o que o fez perder completamente a cabeça. Quando Desumi perguntou o que fariam naquele dia, Fudou mostrou a ela um plano de encontro e disse que já havia planejado tudo com antecedência. No entanto, o marombeiro a levou para uma academia para iniciar o encontro, e eles fizeram uma sessão de treino intensa antes de correrem para o parque cheios de energia. Um tempo depois, sentaram-se em um banco e Fudou disse que jantariam juntos, fazendo Desumi comemorar. No entanto, ele lhe entregou uma barra energética e começou a divagar sobre insetos até que ela foi ao banheiro. Depois que ela saiu, Fudou comemorou, pois não tinha ideia de que estava estragando o encontro, e se preparou para o próximo item da lista, que era uma exposição de anatomia. Fudou acabou de receber uma ligação de Misaki, que lhe disse para esquecer o conselho que ela havia dado no dia anterior, e basicamente o instruiu a não fazer todas as coisas que ele já havia feito durante seu encontro com Desumi. Após a ligação, Fudou percebeu que havia estragado tudo, então ele correu para encontrar Desumi. Ele a procurou por toda parte, mas não conseguiu encontrá-la. E quando ele começou a perder as esperanças, Desumi o surpreendeu colocando uma bebida gelada em seu rosto. Ela explicou que foi buscar bebidas para eles. Fudou ficou chocado, e quando ele lhe disse que pensava que ela odiava o encontro, ela respondeu que estava contente apenas por estar com ele. Ela também disse que ele deveria ser mais gentil consigo mesmo, porque ela o amava pelo que ele era, e não se importava se todos os vissem como estranhos. Isso deixou Fudou em um clima romântico, e ele estava prestes a beijá-la até que ambos receberam chamadas de emergência de suas organizações, o que os forçou a deixar a área imediatamente. Um tempo depois, Calveren Bear e seus capangas estavam lutando contra os Rangers, mas Fudou e Desumi não puderam se juntar à luta porque estavam ocupados tendo fantasias românticas um com o outro. Algum tempo depois, Gelato estava jogando cartas com Misaki e mencionou o fato de que não havia nenhuma atividade da Gekko nas últimas 2 semanas. Misaki ficou feliz com isso, pois lhes deu um tempo para relaxar, mas Fudou não estava nada feliz, porque não via sua amada Desumi há muito tempo. Ele começou a pensar em como resolver essa questão, até que o alarme começou a tocar e foi anunciado que havia sinais de uma nova arma sendo desenvolvida no quartel-general da Gekko. A equipe foi instruída a se infiltrar no quartel-general e destruir a arma. Misaki disse que a missão seria impossível para eles, já que não tinham Tom Cruise em sua equipe. Mas Gelato disse que alguém tinha que fazer isso. Ele apontou que teria que ser ela ou Fudou, sem outra opção. Misaki estava prestes a se voluntariar quando Fudou a interrompeu, oferecendo-se para fazer a infiltração sozinho. Misaki tentou explicar que era perigoso, mas Fudou disse que tinha que ir de qualquer jeito, e essa demonstração de determinação emocionou Gelato às lágrimas. No entanto, Fudou não tinha nenhuma intenção heróica de forma alguma, porque ele só queria ver sua gloriosa rainha Desumi novamente. Na base da Gekko, os soldados do mal saudaram Desumi enquanto ela caminhava pelo corredor, e eles imaginaram que a expressão carrancuda em seu rosto era porque ela havia acordado de mau humor naquela manhã. Mas ela estava na verdade em agonia, porque não via seu amado em 2 semanas. Com um olhar mortal, ela perguntou aos combatentes quando eles enfrentariam os heróis novamente, e eles imediatamente se curvaram dizendo que não tinham ideia. Enquanto ela caminhava mais adiante pelo corredor, sentiu-se angustiada porque, durante a leitura do horóscopo no noticiário daquela manhã, a apresentadora disse que aquele que ela esperava não viria vê-la. A apresentadora também disse que seu item da sorte era uma bolsa fofa, e era por isso que ela estava carregando uma bolsa rosa por aí, e ela sentiu que a notícia era uma farsa, porque nada havia acontecido ainda. Nesse momento, o urso Culverin apareceu e exibiu suas novas armas, que ele chamou de canhões Neo Culverin.
O urso bobo adivinhou que ela estava usando sua bolsa para carregar algumas armas mortais, e ela tentou explicar que era apenas uma bolsa de maquiagem, mas ele continuou a elogiá-la enquanto se afastava. Depois que ele partiu, Desumi pensou que toda a esperança estava perdida, mas então seu cavaleiro virgem em armadura vermelha brilhante saltou de um duto de ar e disse que sentia falta dela. Ela disse que também estava feliz em vê-lo e o empurrou para dentro de seu quarto para que ele não fosse visto por seus camaradas. Fudou ficou impressionado com o quão feminino era o quarto dela, e quando ela perguntou o que ele estava fazendo ali, ele disse que queria desesperadamente vê-la. O rosto dela ficou vermelho brilhante e ela tentou avisá-lo de que era perigoso, mas ele a interrompeu, dizendo para ela jogar um jogo de cartas com ele. De volta à base dos Rangers, Misaki perguntou a Gelato se ele tinha notícias de Fudou, e ele disse que não, antes de aconselhá-la a ter um pouco de fé nele. Enquanto isso, Desumi venceu a primeira rodada do jogo de cartas deles, e ela tentou dar um tapa no braço dele como punição por ter perdido. Nesse momento, um combatente apareceu na tela para dar um relatório. Então ela escondeu Fudou, transformando o rosto dele em uma cadeira. Os combatentes a informaram sobre um intruso na base e a alertaram para ficar em alerta máximo. Ele então apontou que havia visto um homem no quarto dela mais cedo, mas Desumi o manipulou para acreditar que era sua imaginação. Após a ligação, Desumi pediu desculpas a Fudou, mas o rapaz já estava na terra do nunca por causa da maciez de seu corpo. Nesse momento, o urso Culverin entrou no quarto, então Desumi fez outro movimento desesperado, empurrando a si mesma, e Fudou para dentro do armário dela. Fudou estava prestes a explodir de várias maneiras, porque Desumi estava esfregando suas almofadas por todo o corpo dele no espaço apertado, e ele notou que algo o impedia de respirar direito, então tentou tirar. Quando ele agarrou, eles viram que era um dos protetores de seios de Desumi, fazendo Desumi gritar de vergonha e socar Fudou no rosto. O impacto impulsionou Fudou através da porta do armário e contra o rosto do urso Culverin, fazendo o urso cair no chão, completamente atordoado. A arma especial do urso Culverin ativou-se de repente e causou uma explosão na base inimiga. Gelato e Misaki receberam um alerta de que a missão estava completa. Então eles elogiaram Fudou por ser incrível. Um tempo depois, Fudou e Desumi estavam em uma floresta, olhando para a base da Gecko, agora em ruínas, e Fudou pediu desculpas a Desumi por ter aparecido de repente. Desumi também pediu desculpas por ser uma anfitriã terrível e disse a Fudou que ele tinha um corte na bochecha. Ele disse que não era problema, mas ela ainda o curou, e ele a fez sorrir chamando sua bolsa de bonita. Depois, Fudou deu seu número a Desumi, e ela disse que ligaria para ele naquela noite. Várias horas depois, Desumi ligou para o número de Fudou, mas a mãe dele atendeu a chamada. Quando ele pegou o telefone da mãe, Desumi o aconselhou a comprar um smartphone, e ele concordou em fazê-lo. No dia seguinte, todos os executivos da Gecko tiveram uma reunião com o chefe da Gecko chamado Bossler, e ele lhes falou sobre um monstro chamado Fantasma Supremo, que ele estava criando ao reunir energia negativa dos humanos. Quando ele pediu sugestões para o próximo alvo, a Princesa Fera disse que só queria lutar, e a Princesa de Aço também deu uma contribuição inútil. E quando foi a vez de Desumi falar, ela sugeriu alguns locais para encontros. Bossler a recusou, mas Culverin Bear disse que um parque de diversões seria ótimo para coletar energia negativa dos humanos. Então Bossler concordou em usar isso como seu próximo alvo. Um tempo depois, Fudou recebeu uma mensagem de texto de Desumi, onde ela revelou que seu grupo estava planejando atacar um parque de diversões em 3 dias. E ele tentou responder usando a Siri, mas acabou apenas expondo seus planos para Misaki, que agora pretendia espioná-lo. Naquele dia, Misaki e Haru seguiram Fudou até que Desumi apareceu ao lado de Culverin Bear e o desafiou para uma luta. Misaki e Haru se juntaram à batalha, e isso permitiu que os pombinhos fugissem para o seu encontro. Eles desfrutaram de vários brinquedos do parque juntos e depois Fudou estava se sentindo mal. Então Desumi o fez se sentir melhor segurando sua mão. Quando perceberam que a batalha havia terminado, decidiram descer para se juntar aos seus esquadrões. Um dia, depois da escola, Desumi caminhava pelas ruas com algumas amigas, e uma delas a convidou para ir ao karaokê, mas ela recusou, dizendo que tinha trabalho a fazer e não podia ir. A amiga disse que ela nunca conseguiria um namorado se continuasse se sobrecarregando de trabalho, e Desumi imediatamente perdeu a compostura no minuto em que ouviu a palavra namorado. A outra amiga apontou que Fudou estava na área, e Desumi ficou animada até ver que ele estava em um encontro de almoço com Haru. Ela surtou, e suas amigas pioraram as coisas falando sobre como Fudou e Haru pareciam um ótimo casal. O ciúme se tornou demais para o pequeno cérebro de Desumi lidar. Então, ela fugiu com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, Fudou apontou que Haru raramente o chamava daquele jeito. Então ela pediu desculpas, pois sabia que ele era um homem muito ocupado. Quando ele perguntou o que ela queria perguntar, ela começou a entrar em pânico porque sabia que o que estava prestes a perguntar era uma questão indelicada. No entanto, ela não conseguia parar de pensar em uma foto que viu onde Fudou e Desumi estavam se divertindo em uma montanha-russa. E ela estava curiosa para saber se a garota ao lado dele era sua namorada, mas se perguntava se era apropriado perguntar sobre a vida particular dele. Fudou a viu se contorcendo como um peixe desidratado. Então ele recomendou um livro de treinamento, além de algumas proteínas para ajudá-la com suas preocupações. Haru perguntou ao marombeiro por que ele estava dando aquilo a ela. Então ele mencionou o fato de que ela era nova no Esquadrão Ranger, e presumiu que ela estava tendo problemas com seu treinamento de força. Haru ficou genuinamente perplexa com a falta de noção dele, e ele a pediu para seguir o regime de treinamento do livro pelos próximos 6 meses, a fim de obter um corpo de aço que a faria superar qualquer situação de batalha. Ela interrompeu seus conselhos de irmão de academia e revelou que estava preocupada com uma foto, mas o marombeiro bobo presumiu que ela estava falando de uma foto no livro. Então ele começou a tagarelar sobre exercícios novamente. Ele lhe deu conselhos sobre diferentes maneiras de aumentar sua força, e isso a deixou certa de que ele não tinha namorada. Então ela o agradeceu alegremente pelos conselhos. Nesse momento eles receberam a notícia de um ataque na cidade, então correram para enfrentar o inimigo, prontos para
ação. Em algum lugar da cidade, o urso Culverin estava explodindo alguns edifícios com seus canhões Culverin, enquanto Dezumi permanecia calmamente em um penhasco e não demorou muito para que os Gelatos 5 chegassem ao local. Culverin Bear ordenou que seus companheiros os atacassem. Então Dezumi e os outros combatentes avançaram contra o esquadrão Gelato. Fudou esperava conversar com Dasumi como de costume, mas ela de repente o mandou pelos ares com um chute brutal. Ele pensou que seu tempo estava errado, então tentou dizer a ela para coordenar seus ataques com ele, mas ela de repente começou a girar seu labirinto. Ele deu a ela os sinais de piscadela de sempre, mas ela os ignorou e o atingiu no rosto com sua arma. Ele tentou convencê-la a ir para outro lugar com ele, mas ela recusou e usou um golpe supremo chamado Redemoinho do Ceifador para arremessar o perdedor vermelho em um prédio próximo. Quando ela entrou no prédio, tentou se aproximar de Fudou, mas de repente começou a vomitar. Vendo isso, Fudou a aconselhou a não usar golpes que não tivesse praticado exaustivamente, mas ela respondeu tentando repetidamente arrancar a cabeça dele com socos. Fudou desviava dos socos dela enquanto perguntava o que estava acontecendo, e ela disse que o viu no café com Haru antes de socá-lo no rosto. Enquanto ela continuava a atacá-lo com golpes, Fudou bloqueou e explicou que estava apenas ensinando-a sobre fisiculturismo. Tsumi disse que sabia melhor do que ninguém que ele nunca a trairia, mas vê-los juntos acendeu uma inveja oculta nela, fazendo-a pensar que ele merecia estar com uma loli fofa como Haru, em vez de uma excluída como ela. Fudou disse que ela estava errada, e afirmou que ela era a garota mais feminina que ele conhecia, mas Dasumi disse que ele estava errado. Ela tentou socá-lo novamente, mas Fudou bloqueou, e ela disse que o amor a havia deixado fraca. Ela ainda afirmou que namorar Fudou a tinha transformado em uma mulher patética e desorganizada, e Fudou não concordou com ela. Ela ficou com os olhos marejados ao afirmar que não era feita para o amor. Então Fudou a abraçou apertado e disse que a amaria apenas a ela pelo resto de sua vida. Ele pediu que ela confiasse nele, e ela concordou. Mais tarde naquela noite, Culverin Bear foi carregado em uma maca após sofrer sua milionésima derrota contra os Rangers, enquanto Dasumi e Futo tinham uma reunião particular em um prédio abandonado. Futo de repente começou a rir, e quando Dasumi perguntou por que ele estava fazendo aquilo, ele disse que era porque tinha visto um lado diferente dela naquele dia. Dezumi o lembrou que não o havia perdoado por ter um encontro com Harada, e ele lutou para dar uma resposta, então ela prometeu perdoá-lo se ele a levasse para um encontro de verdade também. Fudou concordou e ela segurou as mãos dele. Nesse momento, Haru apareceu ao lado deles e disse aos pombinhos que tudo estava acabado para eles. No dia seguinte, Fudou tremia do lado de fora da sala de reuniões ao se lembrar de Haru lhe dizendo, após a batalha, que ela ouviu toda a conversa dele, o que o deixou com medo de que ela o expusesse ao resto do grupo. Ele se perguntava como escapar, mas Haru de repente apareceu atrás dele e disse que a reunião deles estava prestes a começar. Quando entraram na sala de reuniões, Galato disse que Haru precisava fazer um anúncio, e isso fez Futo temer por sua vida. No entanto, ela simplesmente anunciou que ela e Futo precisavam sair mais cedo porque a prova deles estava chegando, e Futo soltou um suspiro de alívio. Depois, Futo seguiu Haru pelo resto do dia e se perguntou por que ela não o expôs ao grupo. Um tempo depois, Futo encontrou Dasumi e contou a ela como Hirata estava agindo normalmente na semana passada, apesar de saber o segredo deles. Então Dasumi decidiu silenciá-la da maneira mais sangrenta. Fudou disse a ela para se acalmar, e Desumi o mandou buscar algumas bebidas para ela, para que pudesse se encontrar com Haru. Quando Desumi perguntou a Haru por que ela não havia exposto o relacionamento deles, Haru a desafiou para uma luta. Ela vestiu seu equipamento de ranger e atacou Desumi, mas Desumi a derrubou facilmente. Quando Haru acordou, Desumi perguntou o que ela queria, e ela disse que a razão pela qual se juntou à equipe era porque estava apaixonada por Fudou. Ela também contou a Desumi sobre uma vez em que a salvou de bandidos, e confessou que não arruinou o relacionamento deles, porque viu Fudou sorrindo de uma forma que nunca tinha visto antes quando ele estava com Desumi. Ela começou a chorar ao dizer que não tinha o direito de roubar a felicidade de nenhum dos dois. Então Dasumi a abraçou e chorou junto com ela. Quando Fudou voltou, ficou surpreso ao ver Hiro cochilando no colo de Dasumi. Então ele ficou com medo de que Dasumi a tivesse enviado para o além. Alguns dias depois, os executivos da Gekko estavam em uma reunião e Boslar anunciou que a equipe de Desumi e Bear era a equipe com melhor desempenho entre o grupo deles. Ele também revelou que a Princesa Fera ficou em segundo lugar por mais um mês consecutivo e chamou Desumi de modelo para o mal porque ela tinha registros perfeitos em todas as áreas. Ele disse que ela ganhou muitos pontos ao espancar o Ranger Vermelho no encontro recente e aconselhou as outras princesas a serem como ela. Um entrevistador combatente pediu a Desumi para fazer um discurso de vitória, mas ela respondeu sem entusiasmo que estava satisfeita com sua vitória e eles lhe entregaram a boneca Boslar como recompensa por seu desempenho. No entanto, a princesa Fera Kiki ficou tão com ciúmes que começou a gritar com Dasumi e pediu para ter um duelo com ela, mas Dasumi ofereceu a boneca Boslar em vez disso. Ela bateu a boneca no chão com raiva, fazendo Boslar surtar enquanto ela se afastava. Um tempo depois, Dasumi estava pedindo seu almoço e ouviu Kiki contando à princesa de aço como ela queria o primeiro lugar, custe o que custar. As duas começaram a se aproximar durante o almoço, e Dasumi estava prestes a ir embora até que a princesa de aço revelou que havia se apaixonado por alguém. Dasumi imediatamente entrou na conversa e expressou o quão feliz estava por a garota de aço ter se apaixonado. Quando a princesa de aço perguntou a Dasumi se ela se interessava pela vida amorosa dos outros, Dasumi disse sim, e isso chocou Kiki porque ela nunca pensou que Dasumi fosse do tipo feminina. Quando Dasumi perguntou à princesa de aço que tipo de homem ele era, ela disse que ele era terrivelmente selvagem, mas muito compreensivo, e isso deixou Desumi satisfeita.
Ela também revelou que a pessoa era um colega de trabalho, e Kiki disse a ela para desistir porque romances no local de trabalho eram proibidos para elas. A princesa de aço disse que não conseguia se conter, apesar de saber que seus sentimentos estavam errados, e Kiki disse a Desumi para dar um choque de realidade nela, mas em vez disso, ela se ofereceu para apoiá-la em sua busca romântica. Quando Dasumi perguntou o que ela queria fazer em seguida, ela disse que queria confessar seus sentimentos à pessoa, mas de repente colocou sua máscara e admitiu que não tinha qualidades atraentes como mulher. Ela disse que não havia como a pessoa aceitar seus sentimentos, mas Dasumi tirou a máscara dela e disse que tinha certeza de que ela poderia fazer a confissão. Quando a princesa de aço perguntou como, Dasumi disse que a ajudaria a desenvolver sua feminilidade, e Kiki reclamou que soldados do mal não precisavam de feminilidade. A princesa de aço perguntou a Dasumi se ela realmente achava que conseguiria, e Dasumi disse sim antes de prometer ajudá-la. Algumas horas depois, as princesas superpoderosas fizeram alguns alongamentos juntas, e Desumi explicou que pilates são ótimos para o bem-estar mental e físico delas, mas notou que a princesa de aço não conseguia mover um músculo por causa de sua armadura pesada. A próxima atividade era cozinhar, e a princesa de aço estragou uma tarefa tão simples quanto fatiar um peixe. Em seguida, as garotas deveriam ler um livro sobre feminilidade, mas a cabeça de aço adormeceu. Um tempo depois, as garotas pintaram as unhas, mas a princesa de aço acabou fazendo sua mão parecer a de uma assassina, em vez de uma garota normal. Depois, as garotas fizeram alguns exercícios em pranchas de surf, mas a garota de aço afundou porque sua armadura era muito pesada. E ela disse a Desumi que estava desistindo do amor antes de sair da sala. Logo depois, Clover Bear e suas forças travaram uma batalha acalorada com os Rangers, enquanto Fudou e Desumi se encontraram em particular em um local próximo. Desumi disse a Fudou que se sentia péssima por fazer Steel se sentir pior com sua situação e admitiu que expressar sentimentos aos entes queridos não é fácil. Quando ela perguntou a Fudou o que ele esperava de sua parceira, ele disse que estava bem, desde que Desumi estivesse ao lado dele, e isso a deixou tão envergonhada que ela o esbofeteou. Ela disse que tinha que haver algo que ele quisesse dela, mas Fudou disse que a amava exatamente como ela era, e ela corou enquanto lhe dizia que ele era um caso perdido. Dasumi o agradeceu e disse que era uma garota de muita sorte antes de agradecê-lo por ajudá-la. Naquela noite, Dasumi entrou no quarto da princesa de aço, onde viu que ela havia se trancado dentro de uma câmara estranha chamada Labirinto de Ferro, e Kiki a avisou que se aproximar da garota de aço nesse estado seria perigoso. No entanto, Dasumi quebrou um dos espinhos da câmara e ignorou seus ataques de espinhos enquanto dizia à princesa de aço que ela nunca precisou mudar em primeiro lugar. Ela se aproximou dela e alguns espinhos de aço a atacaram por trás, mas Kiki os destruiu com suas garras de fera, permitindo que ela tirasse a máscara da princesa de aço. A garota de aço já estava chorando, e Dasumi a aconselhou a não desistir do amor. Steel admitiu que nunca quis desistir de seus sentimentos em primeiro lugar e agradeceu a Dasumi e Kiki por lhe darem a coragem de que precisava. Ela tirou sua armadura enquanto lhes dizia que confessaria seus sentimentos àquele que amava, e eles ficaram chocados com o enorme melão que ela estava exibindo. Um tempo depois, Dasumi e Kiki observaram de canto enquanto a garota de aço confessava seu amor a Clover Bear, e quando ele a aceitou, Kiki surtou enquanto Dasumi se sentiu feliz por Steel. No dia seguinte, Clover Bear encontrou uma versão Timo de uma maldição de grau especial que estava almoçando na cafeteria e perguntou se poderia pegar emprestado a princesa de aço. O monstro disse sim, mas apontou que a garota de aço era bem estúpida, e isso fez Clover Bear gritar com ele. Algumas horas depois, Clover Bear e a princesa de aço realizaram um ataque combinado chamado Ondas de Amor, que sobrecarregou os Rangers, e o Ranger Azul Hayato decidiu ligar para Fudou para ajudar. No entanto, quando ele foi ao prédio onde os pombinhos estavam escondidos, Haru disse a ele que Fudou não estava lá e até tentou lutar com ele quando ele se recusou a acreditar nela. Depois que ele saiu, Fudou e Desumi elogiaram Hirata, e ela se afastou alegremente na ponta dos pés. Desumi então tirou uma caixa-vento que ela fez para Fudou e se ofereceu para alimentá-lo. Fudou concordou, mas quando ele estendeu a mão para comer a comida, seu estômago de repente começou a doer muito. Ele tentou lutar contra a dor enquanto pedia a ela para alimentá-lo. Mas ela recusou, então ele desmaiou. 3 dias depois, Dilato e as garotas Ranger estavam no hospital ao lado de Fudou, e ficaram satisfeitas por ele finalmente receber alta após uma cirurgia de apendicite. Misaki tentou alimentá-lo com uma maçã, mas ele se impediu de comê-la, porque queria que Desumi fosse a primeira a alimentá-lo. Haru percebeu isso, então ela comeu a maçã e eles deixaram Fudou descansar no quarto do hospital. Depois que eles saíram, Fudou estava prestes a começar a levantar alguns pesos, mas Dasumi de repente apareceu e brincou um pouco com ele antes de alimentá-lo com a maçã. No entanto, o momento romântico deles foi interrompido pela mãe de Fudou, que de repente levou Dasumi para assistir One Piece com ela. Alguns dias depois, os Rangers estavam batalhando contra os agentes Deko, enquanto Fudou e Dasumi tinham outro encontro romântico no penhasco acima deles. Fudou mencionou que era verão e perguntou a Dasumi o que ela gostaria de fazer juntos como um casal naquela estação, então ela pesquisou várias atividades divertidas de verão em seu telefone. Quando ela mencionou visitar a praia, o cérebro do tamanho de um Smurf de Futo superaqueceu porque ele começou a ter fantasias de Desumi de maiô. Um tempo depois, Kiki encontrou Desumi na cafeteria Gecko, e enquanto almoçavam juntas, Kiki perguntou a Desumi por que ela se juntou a Gecko em primeiro lugar. Desumi disse que foi a mãe dela quem a inscreveu, e quando Kiki perguntou como ela passou nos exames super difíceis, ela disse que simplesmente fez o seu melhor. Kiki se perguntou se a razão pela qual ela não estava levando seu papel de vilã a sério era porque não pretendia se candidatar, e Desumi interrompeu seu raciocínio sugerindo uma praia para o próximo ataque deles. Nesse momento, todos os executivos da Gecko foram convocados para a sala de conferências, então Kiki arrastou Desumi para lá.
A Sociedade Secreta Gecko possui uma hierarquia intransigente, pois seus 6 esquadrões são liderados por seus 6 monstros mais fortes, com a série de princesas servindo abaixo deles como sublíderes. Bosler anunciou que havia decidido criar um novo monstro para estabelecer um novo esquadrão, e pediu a Dizumi para dar um passo à frente. Ele a parabenizou e anunciou que a estava promovendo da série de princesas para monstro. Ele disse que ela passaria por um experimento que lhe concederia maior poder ao fundi-la com o monstro, e Kiki estava perdendo a cabeça com o fato de terem escolhido a cabeça de vento em vez dela. Dasumi tentou recusar a oferta, mas Kuverander a interrompeu dizendo o quão orgulhoso ele estava, e os outros monstros também a elogiaram. No entanto, Bosler disse a Dasumi que pretendia fundi-la com um gorila da montanha, fazendo-a surtar. Ela tentou rejeitar a oferta novamente, mas ele a ignorou e anunciou que a cirurgia de aprimoramento ocorreria no dia seguinte. Naquela noite, Dasumi estava em seu quarto olhando para uma foto que tirou com Fudou e se preocupou que após a cirurgia, ela não seria capaz de sair em encontros com Fudou. Nesse momento, ela recebeu uma ligação de seu pai, que era um soldado vitalício na Gecko, e ele a parabenizou por sua promoção junto com o resto de sua família. Quando sua mãe pegou o telefone, ela tentou dizer a ela que não queria a promoção. Mas sua mãe a interrompeu, dizendo que seu trabalho duro estava ajudando sua irmã Urami a sair de sua concha. Ela então entregou o telefone a Urami para falar com Dasumi, e Urami contou a ela sobre seus planos de se tornar uma guerreira Gecko durona como ela quando se formar, porque ela era seu ídolo. Após encerrar a ligação, Dasumi percebeu que seus colegas de equipe Gecko e sua família ficariam chateados se ela recusasse a promoção, mas ela se perguntou o que Fudou pensaria sobre o assunto. Nesse momento, ela recebeu uma ligação de Fudou, e quando atendeu, ele disse que simplesmente queria ouvir a voz dela antes de perguntar se algo estava errado. Dasumi de repente fez um som de choro, então Futo disse a ela para lhe dar 1 hora antes de encerrar a ligação. 1 hora depois, Futo informou Dasumi por mensagem que estava do lado de fora da casa dela. Então ela o encontrou no telhado. Quando ela lhe contou sobre a promoção de monstro, ele afirmou que ela seria a gorila mais fofa do mundo. Então ela o esbofeteou enquanto dizia para ele levar a sério. Quando ela perguntou a Fudou o que fazer, ele disse que não importava o que ele pensava, e perguntou a ela o que ela queria fazer. Ela percebeu que não havia pensado no que queria, e Fudou disse a ela que sua bondade para com todos os outros era uma das razões pelas quais ele a amava. Ele a aconselhou a mostrar um pouco dessa bondade para consigo mesma, e mais uma vez perguntou o que ela queria fazer. Ela percebeu que tinha o direito de escolher, então apontou que não seria capaz de sair em encontros românticos com ele se fosse transformada em uma rainha Kong, e confessou que conhecer Fudou a fez querer fazer tantas coisas novas. Ela decidiu que não queria se tornar uma gorila ainda, porque queria poder se apoiar em Fudou como estava fazendo atualmente. No dia seguinte, ela comunicou sua decisão a Bosler, e todos na sala de conferências começaram a gritar com ela por desperdiçar sua oportunidade de power-up. Bosler tentou intimidá-la, mas ela firmemente disse não novamente, então ele de repente mudou de postura e começou a elogiá-la por seu talento natural. Ele presumiu que a razão pela qual ela estava rejeitando a oferta era porque acreditava que aceitar o poder de um animal seria admitir sua fraqueza. Então ele disse aos outros executivos para aplaudirem-na. Depois ela agradeceu a Fudou por mensagem e ele disse que ela era incrível por seguir seu coração. Alguns dias depois, Dasumi chegou à praia de Mayo, e Kuverander a repreendeu por tratar a missão como férias, quando ele próprio estava relaxando com a princesa de aço. Quando Bear perguntou sobre as informações que ela tinha, ela revelou os dados confidenciais do Gelato 5, que ouviu de Fudou sobre o Megazord dos Rangers que eles testariam na praia naquele dia. Ela também apontou que os heróis ainda não haviam chegado, então ele a aconselhou a agir discretamente, já que a missão deles era destruir o robô gigante e a garota de aço. Lembrou-a de que era uma missão combinada entre 3 grupos Gecko. Ela notou que Kiki estava escondida atrás de uma rocha, e quando perguntou o que havia de errado, Kiki disse que se sentia envergonhada com o maiô escolar que estava usando. A princesa de aço disse que ela estava bonita, e quando se colocou ao lado dela, Kiki gritou para ela ir para outro lugar porque suas fábricas de leite superdimensionadas a estavam deixando com ciúmes. Nesse momento, o submarino Gelado 5 apareceu, e Gelado acidentalmente disparou alguns mísseis na ilha, o que forçou Kuverander a recuar junto com suas tropas. Quando Fudou se aproximou da ilha, Dasumi deixou Kiki atrás da rocha onde estavam escondidas e correu para cumprimentá-lo. Ao ver seu lindo maiô, ele começou a elogiá-la, então ela o esbofeteou no peito repetidamente, antes de segui-la para outra parte da praia. Kiki estava prestes a se juntar à missão, mas quando olhou para fora, viu que Dasumi havia enterrado Fudou na areia e pensou que a princesa ceifadora o estava torturando. De repente, Hayato apareceu e tentou flertar com ela. Então ela o esbofeteou no rosto. Kiki notou que Desumi estava se divertindo com o esquadrão Ranger, e Hayato a perseguiu pela praia como um idiota desesperado. Desumi comeu udon com a turma e juntos assistiram a alguns fogos de artifício que Golato ativou do submarino. Durante a exibição, Misaki agradeceu a Dasumi por fazer de Fudou um homem melhor, e todos se divertiram ainda mais antes que Gilado, desajeitadamente, apertasse um botão que fez o robô inteiro explodir. Vendo isso, Kiki pensou que era obra de Dasumi, então ficou ainda mais aterrorizada com a princesa ceifadora. Alguns dias depois, Daigo estava preparando o jantar, e quando as garotas Ranger perguntaram o que ele ainda estava fazendo ali, ele explicou que estava preparando algumas rações para Fudou porque ele estava trabalhando em um turno noturno. Haru disse que era impressionante que ele tivesse feito um especial Gordon Ramsay, apesar de estar ocupado recrutando novos membros para a equipe, e Masaki tentou convencê-lo a se tornar amigos de quarto com ela, mas Bro não demonstrou interesse algum. Ele a lembrou que relacionamentos no local de trabalho eram proibidos enquanto se afastava, e depois que ele saiu, as moças discutiram o quão calmo e sensato Daigo era. Quando Daigo chegou ao quarto de Futo, Futo o agradeceu por fazer o jantar e o informou que estava fazendo um diário de troca para Dasumi. Imediatamente, Daigo ouviu o nome dela. Ele desabou no chão com a comida e começou a entrar em pânico como Megumi fez quando a maldição de grau 3 o desafiou. Um tempo depois, Daigo acordou na cama do hospital e Futo lhe entregou um pouco de água antes de perguntar se ele conhecia Dasumi. Daigo confirmou que a conhecia, então Fudou perguntou se ele tinha algum tipo de história com ela.
Daigo disse que Dasumi era o monstro que ele criou, e quando Fudou percebeu que eles se conheciam desde os primeiros anos, ele pediu a Daigo para lhe contar tudo o que sabia sobre eles. Daigo tentou avisá-lo que a história dele e de Dasumi era mais aterrorizante que os filmes Pânico, mas Fudou disse que estava ansioso para ouvi-la, então Dasumi concordou em contar. 10 anos atrás, em Fukuoka, Dasumi era chamada de a honrada, em uma prestigiada escola de karatê, porque não tinha rivais entre os alunos mais velhos, muito menos entre seus colegas. Um dia, Dasumi apareceu no dojo, e a primeira coisa que ela fez foi prometer não quebrar nenhum dos alunos da mesma forma que fazia com seus brinquedos em casa. Isso fez todos rirem dela, e o sensei colocou Daigo encarregado de Dasumi. Então ele pediu a ela para socá-lo no estômago para testar sua força. Ela desferiu um golpe brutal que fez a vida inteira do Bro passar diante dos seus olhos, e quando ele recuperou a consciência, agiu como se o soco mal o tivesse afetado, mesmo estando com as pernas bambas. Dasumi o elogiou por ser tão legal e perguntou se podia socá-lo de novo, mas Daigo disse que já era o suficiente por aquele dia, então ela foi embora com o pai. Alguns dias depois, Daigo viu o instrutor do dojo tirando a placa, e quando perguntou o que havia de errado, o sensei disse que estava fechando o dojo para virar funcionário do McDonald's, porque foi gosmado pela Dasumi. Ao ouvir isso, Daigo correu para encontrar Dasumi na sala de treinamento, e ela começou a chorar pelo fato de que todo lugar onde ela se divertia acabava desaparecendo. Daigo a consolou oferecendo-se para ser seu professor particular, e ela ficou feliz em aceitá-lo. No entanto, Dasumi quase desvivenciou o Bro durante a primeira sessão de treino deles, e ele tenta posar de cara legal para não perder a moral como professor dela. Ele trabalhou duro para se aprimorar e não morrer durante uma das sessões de treinamento, mas ela ainda o destruía em cada luta de sparring. Eventualmente, rumores sobre a força de Dasumi se espalharam pela cidade, fazendo com que alguns arruaceiros a desafiassem. Mas ela os derrotou em pouco tempo, e logo ganhou o apelido de ceifadora de Oya Fukudori. Durante o último inverno de Daigo no ensino médio, ele se mudou para Tóquio depois que seus pais se divorciaram e decidiu resolver as coisas em um duelo com Dasumi. Ele vestiu seu equipamento de karatê e disse a Dasumi que seria o último treino deles. Ele treinou por anos para abater o monstro que criou, mas bastaram 2 minutos para Dasumi o destruir, e ele a manipulou para fazê-la acreditar que pegou leve com ela, quando na verdade o Bro foi plus ultra durante a luta. Enquanto ele se afastava, Desumi chorando perguntou se eles se encontrariam novamente para treinar como antes. Mas o Bro não queria nada com ela e acabou sendo recrutado como herói. No presente, Daigo disse a Fudou que se sentia patético pelo fato de ter selado subconscientemente suas memórias por medo de Desumi, e ele se perguntava o que a trouxe a Tóquio. Ele então lembrou Fudou que romance no local de trabalho era proibido, e pediu para ele terminar com Dasumi. Fudou ficou atordoado, mas Daigo chocou ainda mais ao dizer que iria recrutar Dasumi para se juntar à equipe deles. Daigo tinha tanto medo dela que nem conseguia dizer o nome dela sem sentir vontade de vomitar, mas decidiu recrutá-la, porque era seu dever como recrutador do grupo. Fudou imaginou Dasumi como a Ranger negra dos de lado 5 e achou que ela ficava fofa no uniforme. Daigo decidiu aprender mais sobre Dasumi antes de recrutá-la, então pediu a Fudou para segui-lo. Um tempo depois, Fudou apresentou oficialmente Dasumi a Daigo em uma lanchonete, e ela estava animada para conhecer seu professor. No entanto, o Ranger Verde-Mar, o Dasumi fóbico, tremia a ponto de seu café derramar por toda a mesa, e ela começou a relembrar os bons velhos tempos em que treinavam juntos. Dasumi então sugeriu treinar com ele novamente, e Daigo imediatamente teve um ataque de pânico. Então Fudou ajudou dizendo a Dasumi que ele era um homem extremamente ocupado. Ela se desculpou por se empolgar e saiu para pegar algumas bebidas para eles. Depois que ela saiu, Daigo perguntou a Fudou se ela o estava forçando a ficar com ela, usando ameaças, e Fudou respondeu corajosamente que ele realmente amava Dasumi. Quando Dasumi voltou, Daigo disse a ela que queria recrutá-la para se juntar aos Dilato 5, porque acreditava que seus poderes poderiam ser usados para a justiça. Dasumi começou a fantasiar sobre sair em encontros românticos com Fudou em seus uniformes de Ranger, mas ela recusou a oferta dele quando se lembrou de todos os seus amigos em Gekko. Quando Daigo perguntou o porquê, ela disse que estava mais do que feliz onde estava e quase se entregou como membro de Gekko antes que Fudou cobrisse a boca dela e inventasse uma história de fachada boba para ela. Daigo a viu agindo toda carinhosa com Fudou, então presumiu que o amor a havia enfraquecido. Ele sentiu que finalmente poderia vencê-la e superar seu trauma, então a chamou para um duelo com ele. Quando saíram, ele disse a Dasumi que, se ela vencesse, ele desistiria de recrutá-la, e acrescentou que se ele vencesse, ela desistiria de seu relacionamento com Fudou e se juntaria aos Golodo 5. Ela ficou confusa, então ele explicou que relacionamentos no local de trabalho eram proibidos. Ao ouvir isso, ela entrou em modo fera, e Daigo se transformou em sua forma de ranger para bloquear o ataque dela, mas ainda assim foi dobrado em segundos. Dasumi o acusou de pegar leve com ela novamente, e ele entrou na brincadeira mentindo que queria dar a ela uma vitória, já que era o reencontro deles. Depois, Futo e Desumi caminharam juntos pela rua, e chegaram a um ponto onde Desumi de repente agarrou o braço dele. Enquanto eles seguiam, uma misteriosa garota encapuzada tirava fotos deles de um canto. Na manhã seguinte, Futo encontrou as garotas ranger na sala de reuniões, e Masaki entregou a ele uma carta que era endereçada a ele. Quando ele olhou o conteúdo, imediatamente surtou porque era uma foto dele e de Dasumi se abraçando com as palavras "Eu sei de tudo" escritas nela. Um tempo depois, Dasumi estava almoçando na aula e uma de suas colegas começou a elogiá-la pela refeição 5 estrelas que ela fez. De repente, uma garota de cabelo rosa em sua turma, chamada Hojo, roubou um pedaço da comida de Dasumi, fazendo-a tremer de medo. A amiga de Desumi tentou desafiar a garota em seu nome, mas Hojo lhe deu um olhar aterrorizante que a fez se sujar. Justo então, Kiki e a princesa de Asu Kyoko chegaram, fazendo a garota celebrar que foi salva pela presidente do conselho estudantil e pela oficial disciplinar.
Kiki disse a Hojo para ir ao escritório de orientação mais tarde porque seu estilo de vestir delinquente era contra as regras da escola. Hojo a provocou por ser uma novata no romance e afirmou que sempre conseguia o que queria antes de sair da sala de aula. Mais tarde naquela noite, Fudou se encontrou com Hojo no parque e ela se revelou ser quem tirou a foto misteriosa. Ele perguntou quem ela era, mas ela se recusou a dizer seu nome e apontou que poderia enviar a foto quando quisesse. Fudo disse que seria um problema se ela fizesse isso, então ela disse a ele para entrar na onda, para que a foto não se tornasse pública. De repente, Fudo se ajoelhou diante dela e implorou para que ela colocasse uma barra de censura sobre os olhos dela quando publicasse a foto. Hojo ficou surpresa que o idiota não se incomodava com a foto dele se tornando pública, então ela o lembrou que sua reputação iria pelos ares se a foto vazasse. No entanto, Fudo disse que não se importava com sua reputação e acrescentou que não queria causar problemas para Dezumi. Ele então alegou que, se a versão sem censura da foto fosse divulgada, Dezumi se tornaria viral como um anjo na Terra e agentes estariam fazendo fila para recrutá-la como modelo ou idol. Hojo o chamou de esquisito e disse que ele tinha que fazer tudo o que ela mandasse para impedi-la de divulgar a foto. Fudo concordou, mas quando ela pediu para ele terminar com Tsumi, ele imediatamente recusou. Ele perguntou se ela aceitaria uma alternativa. Então ela ligou o gravador do celular e disse para ele dizer que a amava. No entanto, Fudo recusou imediatamente. Então ela o esbofeteou e tentou ligar para os tabloides. Fudo perguntou se ela estava tentando se meter entre eles, mas ela mandou ele calar a boca e lhe deu uma última chance pedindo para ele beijar a mão dela. Fudo a encarou intensamente até que ela finalmente o esbofeteou no rosto novamente. Ela admitiu que estava envergonhada e prometeu que pensaria em coisas muito mais nojentas para ele fazer no dia seguinte antes de sair correndo. Mais tarde naquele dia, Fudo contou a Desumi sobre o que aconteceu com Hojo, e Desumi imediatamente optou por abrir a cabeça dela. Ele também contou a ela sobre o pedido de Hojo para que ele dissesse que a amava e terminasse com ela. Desumi disse a Fudo que Hojo estava apaixonada, e o Bro não conseguia acreditar que ele conseguiu conquistar mais uma vilã. Desumi estava triste, então Fudo a confortou, acariciando sua cabeça e garantindo que ela não tinha nada com que se preocupar, porque ele não tinha intenções de aceitar os sentimentos dela. Mais tarde naquele dia, Fudo se encontrou com Hojo no parque e começou a fazer um discurso de rejeição, até que ela o interrompeu com um tapa e perguntou do que ele estava falando. Fudo disse que pensou que ela estava apaixonada por ele, mas ela esclareceu que Desumi era por quem ela havia se apaixonado, e Fudo ficou chocado ao ouvir isso. Na escola, Hojo era evitada por todos por causa de como se vestia de forma assustadora, até que Desumi se aproximou dela um dia e elogiou suas unhas bonitas. Dasumi se apresentou a ela com um sorriso no rosto, e foi naquele momento que Hojo se apaixonou completamente por ela. No presente, Hojo disse a Fudo que tinha uma queda por Dasumi desde então por causa de sua honestidade, e Fudo não reagiu, então ela se desculpou por entediá-lo com seus sentimentos. No entanto, Fudo disse que não havia nada para se desculpar, porque ele estava feliz por finalmente ter encontrado alguém que adorava Dasumi tanto quanto ele. Ele ofereceu a ela a chance de passar a noite toda babando por Dasumi com ele, e ela sorriu dizendo que ele era estranho. Ela recusou a oferta dele e se desculpou pelo problema que causou antes de avisá-lo que roubaria Dasumi dele se ele não ficasse alerta. No dia seguinte, as meninas superpoderosas de Geiko caminharam pelo corredor e viram a princesa do calor que nem conseguiu estender uma saudação a elas, enquanto passavam por ela. Depois que elas saíram, a princesa do calor tirou sua máscara para se revelar como Hojo, e ela disse que Dasumi estava tão bonita quanto a Babi naquele dia. Algum tempo depois, Futo e Desumi estavam tendo outra reunião secreta durante uma batalha. Quando Haru apareceu e perguntou a Desumi se Geiko tinha algum plano para o dia seguinte, Desumi revelou que todos os ataques estavam cancelados porque Boslar estaria ausente no dia seguinte. Então Haru pediu a Futo para ajudá-la a estudar para a próxima prova deles. Dasumi perguntou se Fudo era um bom aluno, e Haru disse a ela que, apesar de sua aparência, ele era um dos 10 melhores alunos da academia. Fudo concordou em ter um encontro de estudos com ela, e Haru percebeu que Dasumi estava ressentida com isso, então ela decidiu adicioná-la ao grupo de estudos. No dia seguinte, os três chegaram à casa de Dasumi, e Haru imediatamente começou a entrar em pânico. Então Dasumi lhes deu alguns uniformes de Geiko para usar como disfarce. Quando entraram no quarto dela, Fudo entrou em modo fã total. Então Elko, o gato, o acordou de volta à realidade com um tapa. Durante a sessão de estudos, eles descobriram que Dasumi tirou notas perfeitas em todas as provas. Então ela se desculpou por mentir para eles e confessou que só queria estudar com seu maridinho. Ela então se ofereceu para ensinar Haru junto com Fudo, mas ambos só a deixaram mais confusa com a tagarelice deles. Haru finalmente decidiu ir embora e disse a eles que eram tão inteligentes que conseguiriam qualquer universidade de sua escolha. Depois que ela saiu, Desumi perguntou a Fudo sobre seus planos universitários. Então ele contou a ela sobre como queria estudar educação, a fim de alcançar seu objetivo de se tornar um professor. Quando ele perguntou a Desumi sobre os planos dela, ela disse que seu novo objetivo era frequentar a mesma universidade que ele para ter um lugar na primeira fila para ver seus sonhos se tornarem realidade. No entanto, ela apontou que seu pai não concordaria porque ele queria que ela se dedicasse em tempo integral a Geiko depois da escola. Então Fudo se ofereceu para conversar com o pai dela por ela. Nesse momento a campanha tocou e Desumi pensou que seria Haru, mas acabou sendo seu pai e sua irmã Urami. Dasumi ajudou Urami a carregar sua mala e Urami perguntou a ela quem era o homem mascarado em seu quarto. O pai de Dasumi fez a saudação do Geiko, e Futo estava inicialmente sem saber como responder, mas seus dois neurônios finalmente ativaram, então ele o cumprimentou de volta. Dasumi disse a Arami que ele era um amigo dela, e Futo se apresentou ao pai de Dasumi como Muto. O pai de Dasumi perguntou o que um soldado Geiko qualquer estava fazendo no quarto da princesa ceifadora, e Dasumi mentiu que ele estava lá para ajudá-la a estudar para a próxima prova dela. O vagabundo a chamou de desajeitada, e disse que ela precisava focar na dominação mundial em vez de estudar. Ele também insultou o quarto dela por ser muito feminino, e pendurou uma bandeira Geiko na parede dela. Dasumi disse a ele que ele estava estragando o clima, e ele tentou impedi-la de tirar a bandeira, mas prendeu a perna em algumas bonecas Bosla no chão.
Não conseguia acreditar no fato de que ela estava tratando seus amados tesouros como lixo. Então ele se desculpou com as bonecas em nome dela. Ele então mencionou o fato de que Dasumi rejeitou aquela promoção de monstro e chorou enquanto perguntava por que ela a recusou. Futo explicou a ele que Dasumi chegou a essa decisão após uma longa e difícil consideração. Mas antes que ele pudesse tagarelar mais, Arami o mandou voando com um soco brutal de costas. Arami disse a ele que ele não sabia nada sobre a irmã dela e pediu para ele ficar fora do drama familiar deles. Quando Dasumi foi verificar Futo, ele disse a ela que Arami era quase tão forte quanto ela, e Desumi o aconselhou a não falar da vida dela daquele jeito porque Arami tinha um complexo de irmã mais velha. Fudo acidentalmente ligou a televisão, e eles assistiram a um comercial onde Fudo estava anunciando a mais recente marca de Pepsi. Imediatamente o pai de Desumi viu o Ranger vermelho na tela. Ele começou a reclamar sobre como o odiava, e como queria que Dasumi arrancasse as tripas dele. Ele disse a Dasumi para parar de perder tempo com os estudos e focar no treinamento para que ela se tornasse um membro em tempo integral de Geiko quando terminasse o ensino médio. Fudo percebeu o quão triste Dasumi estava, então ele humildemente implorou ao pai dela, em nome dela, para deixá-la ir para a faculdade. Urami então o acusou de transformar sua irmã invencível em uma idiota de mente fraca. E ela tentou furar os olhos dele, mas Dasumi agarrou a mão dela. Urami pediu para ela soltar a mão dela, mas Dasumi a olhou com um olhar aterrorizante enquanto dizia para ela parar. Isso fez Arami chorar e se trancar dentro de um armário. Fudo mais uma vez implorou ao velho rabugento para deixar Dasumi ir para a faculdade, mas ele disse para ele se afastar. Fudo recusou. Então o pai de Dasumi o desafiou para um duelo. O velho avançou contra Fudo, mas de repente se lançou voando contra a parede atrás dele. Fudo ficou confuso com essa demonstração de loucura. Então ele explicou que passou anos treinando com Geiko para desenvolver sua habilidade de autoderrota. Ele admitiu que não tinha orgulho disso, mas Fudo estendeu a mão para ele e disse que entendia, porque os soldados Geiko que ele havia derrotado até agora como o Ranger Vermelho não perderam da maneira estilosa que ele o fez. Ele ajudou o velho a se levantar, e o pai de Dasumi disse que agora sabia que Futo dedicou sua vida a proteger Dasumi, da mesma forma que ele se dedicou a aprender a habilidade de derrota. O pai de Dasumi disse que ele era um jovem promissor e concordou em discutir o assunto da universidade com eles em outra ocasião antes de sair. Depois que ele saiu, Dasumi se desculpou por toda a bagunça, mas Fudo disse que estava tudo bem porque ele conseguiria frequentar a mesma universidade que ela. Dasumi agradeceu a Fudo por tudo e se despediu dele. Depois que ele saiu, Urami viu sua irmã olhando para Fudo carinhosamente e decidiu que nunca o aceitaria como amante para Dasumi. Alguns anos atrás, Urami estava sendo intimidada por um bando de idiotas no parquinho antes que Dasumi aparecesse e os assustasse com um olhar ameaçador. Depois que eles saíram, Dasumi compartilhou uma bebida com Urami e disse a ela que precisava de força para sobreviver. No presente, Urami e Dasumi estavam sentadas uma ao lado da outra em um ônibus, e Urami ficou com ciúmes quando viu Dasumi conversando animadamente com Fudo. Elas foram para a sede do Geiko e Urami ficou satisfeita quando viu os soldados tratarem sua irmã como realeza. No entanto, Dasumi disse aos homens para serem mais casuais com ela, e até foi tão longe a ponto de mostrar seu novo visual a eles. Depois elas foram para a sala de conferências onde Urami se apresentou a Basilar como irmã de Dasumi e todos diziam ter grandes esperanças nela como futura soldada Geiko. Dasumi então a arrastou para lanchar na cidade. Ela levou Arami a um shopping onde comprou várias roupas e Arami de repente decidiu ir embora. Dasumi a segurou perguntando por que estava partindo. Arami disse que a irmã que ela tanto admirava não existia mais, chamando-a de fraca antes de se afastar. Arami sentou-se sozinha numa escadaria, lembrando-se de como era intimidada quando sua irmã deixou a cidade natal para ir a Tóquio. Naquela época, ela passava os dias trancada no quarto, enquanto o resto da família assistia Desumi lutar contra os heróis na televisão. Com o tempo, seus pais a atualizavam sobre todas as conquistas de Desumi. Quando contaram sobre a promoção dela a monstro, ela finalmente saiu do quarto e disse que queria ser como Desumi. De volta ao presente, Arami começou a chorar pelo fato de Fudo ter amolecido sua irmã, e alguns arruaceiros apareceram para intimidá-la. Ela estava prestes a revidar, mas seu cérebro desligou de repente quando a chamaram de garota emo, e eles continuaram a insultá-la até Dasumi aparecer. Dasumi lhe entregou um crepe e disse que ela era a mais forte que já tinha sido em toda a sua vida. Os arruaceiros começaram a provocar Dasumi, então ela os avisou que era a verdadeira vilã e os destruiu em segundos. Depois comeram os crepes juntas e Dasumi aconselhou a irmã a se apaixonar, pois era o que ela precisava para sobreviver. Arami reclamou que não era o bordão que ela costumava dizer. Então Dasumi lhe deu um tapinha na cabeça e garantiu que ela entenderia um dia. Algum tempo depois, Arami voltou para a casa de avião e percebeu que a nova personalidade amigável de sua irmã não era tão ruim, mas ainda assim decidiu que acabaria com Fudo quando se juntasse a Geiko. Alguns dias depois, Fudo e Dasumi estavam relaxando num local privado enquanto suas equipes voltavam à guerra, e ela lhe entregou um folheto para o festival Kokute, que era um evento em sua escola. Desumi perguntou a Fudo se ele estaria livre no próximo fim de semana e mencionou que sua turma faria um café de empregadas. O cérebro de Fudo entrou em curto-circuito de repente ao imaginá-la com um traje de empregada, e ele disse que daria a vida para ir ao evento. Ela pediu que ele viesse no domingo, o último dia do festival, pois havia uma lenda na escola Kokutei envolvendo uma escultura chamada Lua Kokutei. Dizia que casais que se encontravam lá e tiravam fotos se tornavam invencíveis, e Fudo concordou com o plano dela, apesar de já os ver como um casal invencível. Ele apontou que o festival estaria extremamente lotado e eles fizeram disso sua missão pessoal, se tornarem um casal invencível sem serem vistos por ninguém na área.
No dia do festival, os alunos se divertiam em várias barracas, e Fudou finalmente apareceu com Hayato nos ombros. Hayato levantou todas as garotas da área de uma vez, e elas começaram a tirar fotos dele enquanto ele se gabava de seus encantos. Futo perguntou a Hayato por que ele fazia aquilo, e Hayato respondeu que era seu castigo por ir àquele evento tão feliz sem convidá-lo. Fudou disse para ele ser mais sutil com sua exibição, mas Hayato recusou e ficou em seus ombros, transformando-se repetidamente em sua forma de ranger. Fudou acabou derrubando no chão e fugiu sorrateiramente. No entanto, alguns fãs começaram a persegui-lo, então ele mandou uma mensagem para Dasumi dizendo que não poderia ir à aula imediatamente, pois as coisas estavam complicadas. Enquanto isso, Hojo de repente pegou o telefone de Dasumi por trás e, após a mensagem de Fudou, perguntou se ela ia encontrar o namorado. Dasumi disse que não, então Hojo pediu para irem à Lua Kokuchi com ela para se tornarem um casal invencível. Dasumi ficou assustada e fugiu. Enquanto isso, dois figurantes feios estavam tendo um momento romântico, antes que a oficial de disciplina Kiki invadisse a festa e os avisasse para não serem melosos, pois não era o propósito do evento. Depois que os dois idiotas fugiram, Kyoko acusou Kiki de ser uma solitária ciumenta, e Kiki negou as acusações antes de jurar que não deixaria nenhum casal de pé. Kyoko começou a se aconchegar com Clover e Bear, e Kiki ficou surpresa que a visão de um urso gigante não causava pânico na escola, mas então notou alguns cosplayers na área. Kyoko se despediu de Kiki e quando ela se afastou com Bear, Kiki declarou em voz alta que destruiria todos os casais por perto. Enquanto isso, Fudou estava escondido numa casa assombrada quando Dasumi chegou, e ele ficou instantaneamente encantado com seu traje de empregada. Ele começou a elogiá-la até que ela o empurrou para outra parte do cômodo. Ela se desculpou com Fudou por toda a confusão que ele estava passando. E Fudou respondeu que tudo valeu a pena, porque ele pôde dar uma olhada em seu traje de empregada. Dasumi então presenteou Futo com alguns biscoitos caseiros, e sua atuação de empregada o fez sentir o mestre mais sortudo do mundo. Quando terminaram de comer os biscoitos, Dasumi expressou sua preocupação de que seria impossível ficarem sozinhos no festival. Mas Futo disse que acreditava que poderiam superar o que quer que o mundo lhes lançasse. Ele segurou a mão dela e jurou se tornar um casal invencível com ela, e ela sugeriu que esperassem ali por enquanto. Nesse momento, a exterminadora de romances Kiki apareceu e começou a atacá-los com seu bastão de Kendo. Então, decidiram se separar. Dasumi correu para o corredor e se sentiu segura até Hojo derrubá-la no chão. Hojo disse que prometeu ir à Lua Kokuchi com ela, mas Desumi respondeu que não fez tal coisa. Enquanto isso, Fudou estava lá fora, observando casais fazerem fila para ir à Lua Kokuchi, e percebeu que tinha pouco tempo. Nesse momento, Hayato pulou em seu ombro novamente e disse que prometeu dar-lhe uma carona de cavalo o dia inteiro. Fudou disse que não fez tal coisa, e eles foram subitamente cercados por fãs adoradores que começaram a tirar fotos deles. A Lua Kokuchi foi revelada no palco, e o mestre de cerimônias disse a todos os casais para se reunirem na entrada principal. Dasumi correu pelo corredor mais rápido que Naruto no modo Kyuubi. Enquanto Hojo a perseguia incansavelmente, ela finalmente chegou à enfermaria, onde pediu ajuda à princesa de sangue Kira. Kira lembrou de não chamá-la assim na escola, e ela se desculpou antes de implorar para que segurasse Hojo enquanto ela saía para uma tarefa importante. Kira disse que Basilar ficaria furioso se soubesse que ela usou seus poderes na escola, e Dasumi tentou implorar novamente, mas ela recusou. Dasumi então prometeu dar-lhe uma boneca Basilar em troca de sua ajuda, pois sabia que Kira era loucamente apaixonada por Basilar, e Kira concordou em ajudá-la, então ela pulou da janela. Depois que ela saiu, Hojo tentou segui-la, mas Kira a deteve. Hojo tentou chutá-la na cabeça, mas Kira bloqueou com o punho. Enquanto isso, Dasumi chegou ao pátio onde viu Hayato tratando Fudou como um cavalo de verdade, enquanto a multidão aplaudia e Kiki se aproximou para pedir sua ajuda. Tsumi disse que estava ocupada com algo e Kiki percebeu que o festival estava em modo romance, então perguntou a Tsumi se ela tinha um namorado. Nesse momento, Kiki sentiu a presença de Hayato, e quando ele a notou, imediatamente começou a persegui-la novamente. Depois que eles saíram, Fudou e Tsumi se esconderam no canto e começaram a bolar um plano que lhes permitiria ir à Lua Kokutei sem serem notados pela multidão. Desumi viu Kyoko gritando com o idiota que estava fazendo cosplay de Clover e Bear, então ela teve uma ideia. Quando compartilhou a ideia com Fudou, ele concordou em seguir em frente, então ambos se transformaram em suas formas de batalha. Depois, eles caminharam até a Lua Kokuchi juntos em seus trajes, e a multidão os aplaudiu porque pensaram que eram cosplayers usando fantasias de altíssima qualidade. Na Lua Kokuchi, Desumi disse a Futo que ansiava por um dia em que pudessem ser um casal de cabeça erguida, e acrescentou que desfrutaria do pequeno segredo deles até esse dia chegar. O cinegrafista disse que era hora de tirar a foto, então eles sorriram juntos enquanto ele atirava. Algum tempo depois, os Galato Five estavam enfrentando as forças Giko e tentaram ativar suas espadas pistolas, mas a arma de repente se desfez. Isso permitiu que a equipe de Eiko os derrotasse, e a Princesa Lagarto, responsável por esse mau funcionamento, a Princesa Julgamento Han, posou com um monte de ferramentas de faz-tudo. Um tempo depois, na base Giko, Desumi almoçava com Kiki e Kyoko, e ela apontou que Han estava sempre sozinha. Kiki explicou que ela era a soldada lagarto ideal, porque era uma solitária perpétua que realizava missões sozinha, e Kyoko disse que ela fica fofa quando tira a máscara. Desumi decidiu ir falar com Hanren, e quando a convidou para se juntar à mesa delas, Hanren de repente colocou a máscara antes de sair.
Um monstro chamado Drone Rabbit pediu desculpas a Dezumi e revelou que Han Han era membro de seu esquadrão, treinada especialmente em operações secretas e espionagem, razão pela qual evitava relacionamentos interpessoais. Um tempo depois, Dasumi encontrou Han Han no corredor e lhe entregou uma carta que dizia que ela estava convidada para uma reunião especial de estratégia de princesas no quarto de Dasumi naquela noite. Naquela noite, Kiki e Kyoko estavam no quarto de Dasumi, vestindo seus pijamas, e Hojo também estava lá, de máscara, segurando Dasumi com força. Kiki adivinhou que Dasumi organizou aquela reunião para se aproximar de Han Han e disse que não havia como Han Han vir. No entanto, ouviram a campainha tocar, o que os levou a acreditar que a princesa Julgamento havia chegado. Mas quando abriram a porta, viram Fudou. Dasumi imediatamente surtou e Kiki estava prestes a brigar, mas a Ranger Vermelha tirou o disfarce para revelar que era Han Han. Ela perguntou a Dasumi como ela descobriu sua identidade, e Dasumi disse que era porque sabia que Fudou nunca tiraria os sapatos de uma forma tão perigosa. Ela também apontou que os músculos em seu disfarce eram menores que os de Fudou, e as garotas a elogiaram por conhecer tão bem sua rival. Um tempo depois, Dasumi preparou alguns pratos de elite e as garotas festejaram juntas. Han Han perguntou sobre a reunião de estratégia, então Kyoko explicou que era simplesmente um encontro social que Dasumi organizou para que se aproximassem. Han Han perguntou por que era necessário se aproximar, e Kiki disse para ela apenas se divertir, porque Dasumi sempre conseguia o que queria. Kyoko apontou que Kiki também estava se divertindo, e ela imediatamente negou. Dasumi entregou a Han Han um pouco de takoyaki para experimentar, e quando ela comeu, de repente se transformou em Fudou, antes de dizer que estava delicioso. Isso assustou a todos, então Kiki gritou para ela parar. As garotas passaram as próximas horas fazendo atividades divertidas juntas, e eventualmente chegou a um ponto em que Dasumi sugeriu uma conversa sobre romance. Kiki a acusou de ser viciada em comédias românticas, então ela disse que estar apaixonada poderia inspirá-la e ajudá-la no trabalho. Han Han perguntou se amar era benéfico, e quando Dezumi disse que sim, pediu que ela descrevesse os efeitos de estar apaixonada. Dezumi disse que fazia cada dia parecer alegre, como se tudo ao seu redor estivesse brilhando, e isso fez Han Han acusá-la de estar em estado de amor. Dezumi tentou negar, mas quando Han Han transformou seu rosto no de Fudou, ela começou a corar. A rainha do constrangimento mudou de assunto, dando a Han Han um cachecol como presente de amizade. E quando Han Han perguntou se ela era sua amiga, ela disse que sim. Dasumi deu o resto dos cachecóis que fez para as outras garotas, e elas elogiaram suas habilidades artesanais. Mais tarde naquela noite, Han Han tentou sair em silêncio sem acordar ninguém, mas Dasumi a encontrou lá fora e agradeceu por ter vindo ao encontro. Han Han agradeceu pelo convite e admitiu que inicialmente não tinha planos de socializar com elas, mas acabou se divertindo durante o encontro. Dasumi disse que ela poderia visitá-las novamente algum dia, e Han Han quase lhe deu um ataque cardíaco quando se transformou em Fudou. Depois de sair do quarto, ela olhou para o cachecol que Dasumi fez para ela e então fez uma corrida Naruto enquanto voltava para casa. Algum tempo depois, Culver e Bear e os Rangers estavam se enfrentando em uma montanha nevada, e dessa vez, ambas as equipes não puderam atacar uma a outra por causa da neve que as cobria. Enquanto isso, os pombinhos estavam tomando chocolate quente em uma caverna de gelo, e Fudou informou a Dezumi que seu livro finalmente havia sido publicado. Então ela o parabenizou. Ele a informou que teria uma sessão de autógrafos na livraria no dia seguinte, e ela prometeu comparecer. No dia seguinte, os amigos de Dezumi a convidaram para um filme depois da escola, mas ela disse que não poderia ir porque tinha uma sessão de autógrafos para comparecer. Eles notaram que ela estava toda vermelha, e quando perguntaram sobre isso, ela de repente ficou tonta e desabou no chão. Ela tentou rastejar até a sessão de autógrafos como o Homem-Aranha, mas seu corpo não aguentou, então seus amigos a levaram para a enfermaria. Seus amigos informaram Kira que Dasumi estava doente, então ela pediu que a deixassem sob seus cuidados. Depois que eles saíram, ela colocou Dasumi em repouso, e a rainha ceifadora ficou triste por não poder comparecer à sessão de autógrafos de Fudou. Quando acordou do cochilo, notou que estava acorrentada à cama. Ela tentou escapar, mas Kira de repente tirou o uniforme e começou a limpar seu corpo. Quando os amigos de Dasumi contaram a Kiki que Dasumi estava na enfermaria, ela ficou assustada, porque sabia que a louca princesa de sangue tratava todos sob seus cuidados como um... Ela contou isso a Kyoko, e elas bolaram um plano para derrotar Kira enquanto corriam para a enfermaria. Quando chegaram, viram que Kira já havia colocado Dasumi para dormir em uma fantasia de bebê, e tentaram enganá-la fingindo estarem doentes, mas ela usou um alçapão para enviá-los a uma sessão diferente do hospital, onde receberiam sua própria tortura especial. Naquela noite, Fudou chegou à enfermaria e ficou chocado ao ver a roupa de Dasumi. Com olhos sonolentos, ela pediu que ele lesse uma história para dormir e a apoiasse em seu colo. Fudou leu a história para ela até que ela de repente acordou e jogou um travesseiro em seu rosto por vergonha. Ela disse que estava com febre, e ele contou que não teve um único cliente em sua sessão de autógrafos. No entanto, ela pediu o primeiro autógrafo. Então ele assinou o livro para ela. Na sala especial, Kira estava lendo uma história para dormir para Kiki e Kyoko, que cochilavam em seu colo, em fantasias de bebê. Alguns dias depois, Bossler olhou para sua criação suprema em uma cápsula e afirmou que o mundo pertenceria a Jeko muito em breve. Em outro lugar, Fudo estava se deliciando com alguns doces que Dasumi fez para ele, e disse a ela que estaria em outro comercial em breve. Ele mostrou a ela o roteiro do comercial, e quando ela perguntou que tipo de comercial era, ele disse que era algo nupcial. Dasumi não ficou satisfeita ao ouvir isso, e surtou ainda mais quando descobriu que a pessoa com quem ele faria o anúncio de casamento era uma grande estrela chamada Anne, que era uma enorme fã do Ranger Vermelho. Ela leu as cenas do comercial e parecia muito semelhante a um casamento, então ela proibiu Fudo de aceitar o trabalho. Fudo disse que tinha que aceitar porque o resto da equipe os recusou. Hayato se recusou a aceitar a oferta porque sentiu que seus fãs ficariam angustiados se o vissem naquele comercial. E o garoto Emo Daigo disse que não era compatível com sua imagem. Fudo explicou que era o único que restava, mas Dasumi ainda insistiu para que ele recusasse. Então ele perguntou por que ela estava sendo egoísta. Ele tentou explicar mais, mas ela jogou o livro do roteiro em seu rosto e fugiu com lágrimas nos olhos.
Haru apareceu de repente atrás de Fudou e disse que ouviu toda a conversa deles. Fudou perguntou por que Desumi estava chateada com o comercial. Então ela disse para ele imaginar a pessoa que ele mais amava cortando um bolo com um completo estranho. A ideia de Desumi cortando um bolo com um completo desconhecido quase fez Fudou ter um ataque cardíaco, e ele percebeu que tinha sido um tolo. Haru disse que ele ainda podia consertar, então, quando chegou em casa, disse a Golato para deixá-lo se retirar do comercial, já que não podia fazer a cena de corte do bolo. Gilado recusou e o lembrou que a Kishimoto Weddings era um patrocinador muito importante para eles. Futo implorou com mais intensidade. Então Gilado mostrou a ele uma exibição gráfica que revelou que a produção de sua arma combinada havia sido concluída graças ao financiamento da Kishimoto Weddings. Ele o lembrou que isso desempenhava um papel enorme na paz mundial e disse para ele não ser irracional. Futo se perguntou se a paz mundial valia a pena deixar Dasumi infeliz, e de repente teve uma ideia quando se lembrou dos doces que Dasumi fez para ele. Ele decidiu fazer seu próprio bolo e realizou uma cerimônia particular de corte de bolo com Dasumi antes do comercial. Mas ele acabou fazendo literalmente cocô de cachorro na primeira tentativa. Ele lutou por dias para fazer o bolo perfeito e Dasumi esperou que ele a contatasse, mas não obteve nada. Um dia, Kiki e Kyoko tentaram se aproximar de Dasumi, mas notaram que ela estava transbordando uma aura sinistra. Elas pensaram que ela havia reencarnado como um personagem de Bleach, mas ela estava simplesmente chateada pelo fato de Futo não ter mandado mensagem há dias. Nesse momento, os executivos Gekko foram convocados à sala de conferências e quando chegaram lá, Bosla anunciou que estavam testemunhando o nascimento de seu maior monstro até então, o Fantasma Supremo. Ele disse que seus esforços diligentes tornaram isso possível e pediu que celebrassem o fato de que as câmaras estavam agora cheias até a borda com energia negativa. Dasumi começou a chorar ao ouvir a palavra celebrar, porque se lembrou da história do bolo, e Kiki disse que a entendia porque os sonhos delas estavam finalmente se tornando realidade. Bosler então ativou o dispositivo e ele criou um monstro gigante que parecia um bebê. Todos ficaram confusos com sua aparência, e Bosler tentou dar algumas ordens ao monstro, mas ele o socou para um canto. O Fantasma Supremo então destruiu a base Gekko e voou para longe. A princesa do calor Hojo o perseguiu e o atingiu com chamas. Kiki continuou atacando-o com golpes de garra, e as outras princesas também atingiram o fantasma com seus golpes supremos. No entanto, o Fantasma Supremo riu de seus ataques e os monstros dispararam seus próprios tiros, mas a besta também aguentou. O Fantasma Supremo então engoliu Covering Bear e seus canhões apareceram em suas costas. O fantasma disparou uma poderosa explosão contra os executivos Gekko e voou para longe. Enquanto isso, Fudou finalmente conseguiu fazer um bolo decente, e Golodo informou que era hora de ir para o set. De volta à base Gekko, Dasumi chorava pelo fato de Fudou ainda não ter ligado para ela, e Kyoko também chorava pelo fato de seu marido ter sido engolido pelo monstro bebê gigante. Dasumi finalmente recebeu uma ligação de Fudou, mas ela optou por ignorá-la, e sentiu que tinha sido uma tola todo esse tempo. Enquanto isso, Fudou estava no set da gravação do comercial, e Ana disse a ele que era hora de começar a cena. Quando o diretor chamou para o início da cena, Fudou se recusou a cortar o bolo, e de repente, o Fantasma Supremo invadiu a sala. A repórter de notícias chegou de helicóptero e aconselhou as pessoas que moravam na área a ficarem em um lugar seguro antes de revelar que Fudou estava filmando na região. Ao ouvir isso, Dasumi de repente ficou alarmada. No local da filmagem, Futo viu que o bolo que ele fez para Dasumi foi destruído durante a entrada do monstro. Então ele começou a lamentar. Nesse momento, os outros Rangers apareceram e todos se transformaram em sua forma de ranger. Antes de atacar o fantasma, todos eles atingiram o monstro com seus golpes supremos, mas isso nem sequer deixou um arranhão no fantasma. Bem quando os Rangers estavam prestes a desistir, Kyoko e Kiki chegaram e começaram a atacar o monstro. O fantasma as derrotou facilmente e obteve os poderes de manipulação de aço de Kyoko ao engoli-la. Usando essa habilidade, ele conteve Kiki e então devorou o bolo de casamento, fazendo com que sua aparência se transformasse em um gigantesco monstro de bolo. Desumi chegou ao local e, ao ver o bolo de Fudou, percebeu que ele estava planejando uma cena romântica de corte de bolo para os dois o tempo todo. Enquanto isso, os Rangers combinaram suas armas em uma espada gigante chamada Gelato Claymore, mas o monstro capturou imediatamente os companheiros de equipe de Futo. Futo não conseguia carregar a arma adequadamente, pois seu braço estava ferido, então Desumi o ajudou a segurar a espada. Todos ficaram surpresos ao ver os dois rivais trabalhando juntos, e os pombinhos super poderosos evitaram todos os ataques do Fantasma Supremo antes de destruí-lo com um único golpe. Algumas horas depois, Fudou e Desumi conversavam em um local escondido quando, de repente, uma versão menor da forma suprema apareceu e começou a chamá-los de papai e mamãe. Quando a repórter se aproximou deles, os pombinhos encenaram outra performance digna de Hollywood para convencê-la de que eram arqui-inimigos. Qual dos vilões lagartos da série você adoraria enfrentar com seu sagrado gelato? A Tsumi? A Kyoko? Ou talvez você preferiria ser mimado pela Kira? Deixe-nos saber nos comentários. Isso é tudo pro vídeo de hoje. Se você gosta de resumos de anime como este, confira este vídeo aqui.